Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Entre Conversas, feliz 2018 e olha, a gente já começa o ano falando de felicidade. Mas me diga, você já ouviu falar em ciência da felicidade? Ser feliz é um objetivo de vida de qualquer pessoa, não é mesmo? Mas o que muitas pessoas não conhecem ou não enxergam é a própria capacidade de fazer a felicidade acontecer. E a ciência da felicidade ajuda as pessoas a compreenderem melhor que ser feliz está ao alcance de qualquer um. Entender isso é a coisa mais vital e mais importante que se pode fazer por si mesmo. Nosso convidado de hoje é o pesquisador Lucas Penteado, que também é músico, palestrante e especialista em ciência da felicidade. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria começar te perguntando uma coisa assim mais profunda. O que é a felicidade? Tem alguma explicação certa? A felicidade é isso? É uma coisa material? É um estado de espírito? Tem um embasamento teórico sobre a origem da palavra. A palavra felicidade vem do latim felicitas, que significa estar da forma mais produtiva e da forma mais fecunda. A gente sabe que nos tempos antigos o ser humano ele tinha duas principais funções, que era a fecundidade, a procriação, criar o seu legado e a produtividade no sentido de fazer algo pelo mundo. Então existia o senso de missão, existia o senso de procriação. Felicidade, do latim felicitas, estar mais produtivo e mais fecundo, estar apto a fazer as coisas funcionarem na sua vida. É essa definição. Existem muitas pesquisas sobre isso, mas a definição base é essa. A partir dessa definição base, a gente consegue entender por que os processos de felicidade hoje em dia estão tão turvos. Porque as pessoas acreditam que felicidade tem mais a ver com realização de desejo do que realmente com você aproveitar aquilo que já tem. Então, o meu trabalho é levar para as pessoas esse antigo conceito de que a felicidade está em você estar mais produtivo e mais fecundo, você fazer aquilo que você veio para fazer no mundo de maneira que isso te faça bem. Porque na maioria das vezes as pessoas têm uma visão errada do que é, então o seu trabalho é isso, mostrar o que é realmente a felicidade. Exatamente. A grande máxima da sociedade é a tríade fama, dinheiro e poder. A partir dessa tríade as pessoas buscam isso incessantemente. Uma das coisas mais comuns para a gente entender isso são as redes sociais. Muitas vezes a pessoa tem 4 mil amigos e isso não é mal, viu? Porque eu tenho 4 mil amigos ali e essas pessoas que estão ali são fãs. Mas amigos verdadeiros eu tenho 8. São pessoas que eu posso contar. Que eu sei que se acontecer alguma coisa comigo, eu posso ligar para essas 8 pessoas. Pode ser o João, o Cauê, o Michael. Eu sei quem são eles, né? Então as pessoas invertem isso. Elas acham mais importante dar tempo para as pessoas que têm convívio virtual do que convívio real. E aí o ser humano tem ficado muito mais triste e deprimido. A depressão tem sido uma doença que tem vindo de maneira muito forte, porque o ser humano está se expondo a uma vida virtual, enquanto ele deveria se expor a uma vida real e usar a vida virtual simplesmente para que ele pudesse ter mais interações, conversar com pessoas que estão realmente distantes e não distanciar as pessoas que estão próximas. Falando nisso de redes sociais também, às vezes o pessoal projeta a vida daquela pessoa que ela tá vendo na internet, só que ninguém compartilha a tristeza na internet, né? Vou compartilhar os momentos legais. E a gente não tá vendo que a pessoa também passa por momentos difíceis. Aí você projeta e você quer ser feliz igual aquela pessoa, né? Isso. E algumas pessoas me perguntam, Lucas, você como especialista em ciência da felicidade, você não pode ficar triste, né? E eu sempre falo, eu posso e eu devo ficar triste. Porque a tristeza, ela é um das emoções mais importantes para que você elabore a sua projeção de futuro, para que você observe o que você faz de errado com realidade. A tristeza nos dá uma clareza muito mais grande, muito maior sobre o momento. Então é importante ficar triste, é importante que você viva todas as emoções. A ciência da felicidade, ela nos mostra como você pode aproveitar melhor os momentos de felicidade. E isso é muito importante, porque a partir do momento que eu sei aproveitar isso, a felicidade que eu possuo, eu potencializo a minha produtividade e eu potencializo a minha forma de viver também. Dentro disso de aproveitar os momentos, a gente está nessa viradinha de ano, começando um novo ano. Esse é um bom momento para virar o ciclo que as pessoas falam, bom, vou deixar para trás que passou. O nosso costume é esse, mas vamos quebrar um paradigma aqui hoje. A ideia é, todo dia a gente tem as 24 horas de novo. Se você tomar uma decisão porque é a virada do ano,
essa decisão está ligada a esse momento. Automaticamente é uma decisão que você vai mantê-la por pouco tempo. Agora, a partir do momento que você cria uma vida linear, digamos que não existisse ano, que não existisse essa virada de 2017 para 2018. O que ia fazer daí? Que existisse somente o amanhã. Né? Você sabe que o amanhã vai existir, você vai projetar as suas coisas para acontecerem. O que precisa ser feito? Precisa ser feito um primeiro passo. Precisa ser feita uma atitude. Dizem muitos pesquisadores, muitos coaches por aí, dizem que pensamento positivo é algo importante para que a gente consiga seguir em frente. Eu digo que atitude positiva é algo importante para a gente seguir em frente. A partir do momento que eu executo hoje uma ação, ela já começa a mudar o meu futuro. Querer é um primeiro passo. Querer é um primeiro passo. E dar o primeiro passo é muito importante. Por quê? O primeiro passo normalmente é dado com dificuldade. Tem uma frase de Aristóteles que diz que o bom caminho é a metade. Então a gente nunca sabe quando é a metade. Se você pensar dessa maneira como Aristóteles pensava, você está sempre procurando chegar no bom começo, né? O bom começo é a metade. Então você está sempre procurando chegar nesse bom começo. E isso vai te levar a ter atitudes positivas durante todos os seus dias. Se você não pensar na linearidade do tempo, se você não pensar, olha, nesse mês eu vou fazer isso. Não, pense simplesmente, eu quero fazer isso por mim, começo hoje ou começo amanhã, mas quando colocar essa métrica, né, você realmente deu o primeiro passo. E isso vai te ajudar no processo que você vive. A gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso e a gente falou sobre planejamento e tal. E você disse dessa ligação do planejamento com a ansiedade, ou às vezes também você planejou um mês inteiro e aí você não conseguiu, e aí você se decepciona por aquilo e não consegue enxergar o que você conseguiu, né? Exatamente. Isso atrapalha também. Sim, os dois maiores males mentais que a gente tem na sociedade moderna são a depressão e a ansiedade. A ansiedade, eu posso brincar com a maioria das pessoas dizendo, você tem ansiedade. Porque nós criamos ela a partir da forma como nós vivemos. A partir do momento que você assiste televisão, você tem ansiedade. Por quê? Você escuta as propagandas dizendo para você coisas que não são reais. Um exemplo, eu ouvi uma propaganda de televisão que dizia, você merece ter o carro tal. E eu parei para pensar, eu não mereço, esse mês eu nem trabalhei muito, então eu não mereço. Mas a partir do momento que meu cérebro recebe a mensagem e começa a ver aquilo, ele começa a projetar que aquilo é importante. Então você começa a espelhar a sua vida com a vida de outras pessoas e aí você cria seus planejamentos e as suas metas e objetivos. Quando a gente cria uma meta que ela é muito difícil de ser alcançada ou muito distante, a gente precisa compartimentá-la. O grande problema na atualidade é que as pessoas criam a meta sem saber qual é o propósito dela. Ela cria uma meta pensando, se eu conseguir conquistar isso aqui, eu vou ser feliz. Então, a nossa ideia de planejamento estratégico diário tem que ser outra. Tem que ser, eu sou feliz tendo isso que eu tenho, e a partir do momento que eu sou feliz, eu consigo produzir mais, eu consigo fazer melhor e eu consigo conquistar qualquer uma dessas coisas que eu desejo. A gente inverte a ideia. Nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida, isso é uma regra muito simples. Todos nós sabemos que o nosso tempo não tem uma data certa. Infelizmente, a gente viu hoje um menino que desapareceu no nosso querido Parque do Ingá, né? Com 20 anos de idade. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, o que tem tornado a nossa sociedade uma sociedade difícil? É uma sociedade que projeta no futuro a felicidade. Ela não consegue viver com o que tem, ela não consegue ser feliz com o que possui. E isso é um grande problema que causa ansiedade, que causa depressão. A depressão não é um mal exclusivamente das pessoas que não possuem nada. A depressão está em todas as classes sociais, em todos os níveis hierárquicos da sociedade que foram colocados assim. Eu nem gosto dessa palavra níveis hierárquicos, mas as pessoas elas vivem vazias, porque vivem sozinhas, não sabem aproveitar o contato, não sabem aproveitar estar com outra pessoa. Isso é Isso que você falou também de sociedade, eu acredito que influencia um pouco, porque às vezes a pessoa está querendo ser feliz, igual você falou, pensar no hoje, mas o ambiente onde ela está desfavorecendo aquela luta, né? Exatamente. Como lidar contra isso? Olha só, nós temos um ranking mundial de felicidade
que é uma medida que é feita através de um estudo. E tem 7 categorias desse ranking mundial de felicidade. Uma delas é a liberdade para fazer escolhas. Quando a gente tem um país que não te permite fazer escolhas sobre a sua própria vida, que é o nosso caso hoje no Brasil, o Brasil hoje não permite ao brasileiro fazer escolhas. Um exemplo simples, um salário mínimo não é suficiente para que um trabalhador consiga pagar aquilo que ele precisa e ter aquilo que ele deseja. Ele não pode nem ter diversão dentro dessa ideia. Então você não tem liberdade de escolhas. Esse país dificulta a vida dessa pessoa. Um amigo meu que foi para fora do país, que hoje ele vive na Inglaterra, ele diz, mesmo trabalhando aqui de barman, eu tenho dinheiro suficiente para pagar as minhas contas e fazer as minhas escolhas. Fazer as minhas escolhas sobre as coisas que eu desejo também. Então, é importante sim que seja feito um pensamento sobre a nossa sociedade atual, sobre o nosso Brasil, sobre o que tem acontecido com as pessoas, porque o nível de felicidade de um país está ligado muito mais ao equilíbrio do que à produção bruta do país. Então, países como a Noruega, que tem um equilíbrio entre os salários de uma enfermeira, de um professor, de um advogado, tem um equilíbrio, uma proximidade, eles são países muito mais felizes. Num país onde há muita miséria, há muita necessidade de ficar rico. No Brasil, a gente tem uma loucura muito grande por ganhar na Mega Sena. Por quê? Porque a nossa sociedade vive de uma necessidade muito grande. E são das demandas da sociedade que são criados os sonhos e os desejos. Enxerga naquilo uma solução. E enxerga naquilo a grande solução para a vida. Né? Não é fácil você enxergar que a vida é calma e tranquila quando você está no momento de instabilidade. A partir do momento que você tem estabilidade, aí sim você consegue controlar a sua ansiedade e conseguir fazer escolhas. Falando nisso de buscar pela felicidade, a gente falou do querer, que é um primeiro passo. Um segundo talvez seria fazer alguma coisa que você gosta, um esporte ou tocar violão, alguma coisa nesse sentido, assim? Exatamente. Eu toco violão e quando eu não toco violão na semana é perceptível, né? A minha esposa, ela olha para mim e fala assim, olha, hoje você precisa tocar um pouquinho de violão. Por quê? Porque eu fico uma pessoa mais carrancuda quando eu não executo aquilo que eu gosto. E se a gente deixa de executar as coisas que nos fazem bem, a gente começa a perder a felicidade, a perder os prazeres, né? O nosso cérebro ele não se enche de dopamina sozinho. Eu costumo sempre falar isso. Dopamina é o hormônio do prazer. Ele não se enche sozinho de dopamina. Ele precisa que ela seja realizada em algum momento, que algum fato faça com que ela surja dentro do seu cérebro. Hoje de manhã, a minha sobrinha de 3 anos, ela executou um aplicativo, eu sempre brinco com isso, ela executou um aplicativo. O aplicativo chama Multitouch. É eu touching em você. Ela pediu um colo. E o colo era simplesmente pegar ela no colo e ficar ela ali. Isso aumentou o meu nível de prazer no meu dia. São coisas pequenas no ponto de vista de tempo, que não leva tanto tempo para ser feito, mas que precisam ser feitos com maior frequência, precisam ser feitas com maior intensidade. Todas as vivências nossas precisam ter uma boa frequência, uma boa intensidade. Quando você vive intensamente um momento, ele se torna memorável, ele se torna potente, ele se torna potencializador daquilo que você é. Ainda que ele seja uma coisa simples. Exatamente. Por mais simples que seja, quando você vivencia aquilo com potência, você consegue descrever aquilo de 1000 maneiras diferentes. Aquele momento que ela veio, pediu um colo, eu peguei ela no colo, ela encostou o rosto. Então eu consigo descrever aquilo com profundidade. Por quê? Porque eu vivenciei. Enquanto a gente tem uma sociedade que um filho pede colo, o pai faz assim e fica com a outra mão no celular, ele não consegue vivenciar aquele mesmo momento. É importante ter profundidade nas relações, é importante saber olhar nos olhos, é importante saber estar próximo de outra pessoa de maneira verdadeira, se desligar um pouco do mundo virtual. Eu conheço vários amigos que têm dificuldade em relacionamento dentro da própria casa, porque ao sair com eles eu tenho certeza que a funcionalidade dentro da casa dele é diferente. Ele está sentado junto comigo, mas ele está falando no celular. Então, ele não se entrega 100% aos momentos. Se entregar 100% aos momentos é o que faz com que você tenha profundidade na sua vida. Tenha profundidade em todos os momentos que você possa viver. Sabe? Vai para uma festa, mas tenha profundidade. Esquece do restante das coisas e vai aproveitar aquele momento. Nas escolas, nas faculdades também, tenha profundidade ao estudar. É importante. As pesquisas mais importantes do mundo foram feitas por pessoas que se desligavam do mundo externo.
Não por uma pessoa que está fazendo muitas Um coisas. pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? O multitarefa, ele é um grande ansioso e tem uma tendência a ser depressivo muito grande. Então, o unitarefa é uma pessoa que vive mais profundo. Mais feliz. Exato. Procure fazer bem aquilo que você pontuou que é importante para você. Legal. Obrigada, viu, Lucas, por ter vindo. Eu agradeço. Volte sempre. Até mais. É isso, pessoal. A gente continua nessa conversa nossa pelo e-mail, que é redação@unicesumar.edu.br, ou, se você preferir, pela nossa página no Facebook. Até semana que vem.